Oi, aqui é a Leti e no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma customização. O que eu vou customizar vai ser esse vestido aqui e eu vou transformar ele em 2 croppeds. Essa customização ela é fácil, então espero que vocês gostem desse vídeo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é separar o vestido em parte de cima e saia. Mas o meu vestido ele tem esse espaço-cinto, porque ele veio com um cinto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar esse espaço-cinto. Pronto, com eles já tirados, vamos desmanchar a costura que une a parte superior à saia. Dentro dessa costura, pra mim, tinha um elástico, então eu também tive que tirar o elástico. Agora estamos prontos para começar a fazer o primeiro cropped, que vai ser utilizando a parte de cima do vestido, que é um cropped de alcinha. Como vocês podem ver, o meu vestido, ele tem esses babadinhos, mas eu não gosto muito deles. Então eu vou tirar os dois. Como é que eu vou tirar? O acabamento do meu decote é um viés. O que é um viés? É uma tirinha de tecido que ela é costurada, passa uma costura por cima e por baixo, tá? Então eu vou desmanchar esse viés, vou tirar os babados e vou recolocar o viés para ficar tudo como tava. Pronto, já retirei os babados e alfinetei tudo, que no caso ele tem forro, né? O meu vestido é com forro. Eu alfinetei o forro e o externo naquela parte superior. E eu vou guardar esses babados para usar depois. Antes de recolocar as alças e o acabamento no decote, eu preciso fazer o acabamento inferior. Essa parte eu não gravei direito, por quê? Porque quando eu fui tentar costurar desvirando toda a peça pro lado do avesso, como eu fiz agora, quando tu desvira toda a peça e costura ela fechada, depois tu não consegue mais desvirar. Então, tu tem que deixar ele de frente e encontrando frente com frente do tecido e ir passando. Então, tu não vai conseguir fechar ele inteiro. Tu vai ter que deixar um espacinho pra desvirar, então, né? Então, ele ficou assim, agora só falta passar na barra. Eu fiz um pesponto, pegando a sobra de tecido da margem de costura, no caso, né, do forro, do externo e o forro, que é aquele pesponto comum para não ficar voltando. Se o seu vestido não tiver forro, vai ser muito mais fácil. Então agora é só recolocar o acabamento no decote e na cava. O segundo cropped preferido, ele é um cropped com nó nas costas, que deixa as costas abertas. Eu usei a parte da saia do meu vestido. A primeira coisa, então, para fazer é desmanchar a costura que une as laterais da saia. Bom, para mim, tinha o overlock, né, e uma costura reta. Então, é só desmanchar tudo. Como vocês podem ver, tem uma barrinha na minha saia. Essa barrinha eu retirei. Agora, vamos pegar essa saia que já descosturamos as laterais, dobrar no meio. E eu tô usando um molde base, mas tu pode usar qualquer camiseta tua que fique num tamanho bom. Claro, uma camiseta, não use camisetas de malha se o seu tecido for plano. O que é um tecido plano? Um tecido que não estica. É um tecido que não tem a elasticidade natural da malha, sabe? Que tem muita elasticidade. Então, usa um tecido que seja similar ao do que tu tá usando desse vestido. Por que eu usei o molde base, né? Porque ele é do meu tamanho. E aí, só que eu tive um probleminha, né? Tipo, eu tenho que fechar as pences que tem naturalmente nos moldes base. No meu molde, no molde que eu uso, ele tem no ombro e na cintura. Então, eu joguei todas as pences pra cintura, pra que a camiseta ficasse mais ampla, assim. Eu queria que ela ficasse bem larga. Mas, ela tem que ficar certa no meu ombro, né? Agora, eu tô passando mais forte um pouco o giz, para que ficasse mais visível, mas não ficou tão visível quanto eu gostaria no vídeo.
Então, é só passar por cima de uma camiseta sua e cortar. Eu usei toda a lateral do tecido. Eu nem medi assim como que ia ficar na lateral da blusa. Eu usei a lateral da saia já, que é tipo, abre levemente um evasê. Eu entrei 1 centímetro no ombro e desci 1 centímetro no decote para que ficasse mais confortável. Não vou entrar do lado do ombro em direção ao decote, porque eu pretendo colocar uma manga. Agora é só cortar deixando uma margenzinha de costura de meio a 1 centímetro, dependendo do acabamento que tu vai fazer. Porque se tu for fazer o acabamento com overlock, não precisa deixar 1 centímetro, deixa meio. Se for fazer com máquina reta, deixa 1. Agora eu coloquei a parte da frente, né, do tecido, que eu já tinha cortado, em cima da outro pedaço da saia. E fiz a marcação do ombro, o início da cava e o final da cava, que é o que tem que ser igual. E o final ali da blusa, que a lateral ela tem que ficar do mesmo tamanho, né, pra poder encaixar. Peguei o molde base pra desenhar a cava, mas aí eu acabei desenhando à mão mesmo, porque eu sei que a cava das costas ela não é tão aberta, tão curvada, né, quanto a da frente. Agora o decote, que é a parte mais importante das costas, né? Eu peguei essa tirinha que eu tirei da barra e eu medi mais ou menos a medida que eu quero que fique essa parte que vai ser onde eu vou embutir essa tira para amarrar nas costas. Então eu tinha que medir o comprimento, a altura, né, desse pedaço. Como vocês podem ver aqui, eu fiz um desenho em U, mas eu acabei fazendo ele mais em V do que em U. Então, tipo, é só fazer, na verdade é só fazer um V e deixar uma ponta ali para que você coloque uma tira para amarrar, né? Eu só não fiz ele inteiro porque a minha saia, ela não ia ter largura para isso. Então, ela ficou unida, né? Caso você queira só um decote V, como eu queria que ela fosse amarrada nas costas, um decote com um nozinho, né? Eu cortei ali e abri no meio. Agora no forro. Eu vou fazer forro, né, pra minha peça, já que a minha saia tinha forro, eu vou usar o forro que eu já tinha. Se a tua peça não tem forro, não tem o menor problema, tu pode deixar sem forro. Então eu só copiei a parte da frente. Eu nem vou descosturar na lateral aqui, eu vou usar essa mesma costura que já tem e vou copiar o molde da frente e das costas, lembrando de unir ali na cava. Agora eu tô copiando o molde das costas. E no caso, eu deveria ter copiado esses moldes antes de costurar nas laterais, porque eu já costurei as laterais da blusa e o ombro. Não deveria ter feito isso porque vocês viram que tá bem difícil para posicionar o molde e acabou que eu cortei o forro um pouco menor, então não encaixou direito no decote. Então, a minha indicação é, primeiro, se tiver forro, tá? Copia no forro, depois faz a costura no ombro e na lateral. Agora é só cortar deixando uma margenzinha de costura, né, que eu já tinha deixado no outro, então é só copiar igual. Pronto, ó, o forro tá cortadinho. Esse aí é o babado que eu tirei do meu cropped anterior, lembram? Da parte de cima do meu vestido. Eu peguei essa parte maior, mais larga, e eu fiz bom, essas são as tirinhas que eu tirei da barra, que eu vou usar para fazer a amarração nas costas. Como vocês podem ver, simples, ela fica muito comprida. E eu não preciso. E é bom que ela seja dupla para que quando eu der um nozinho não apareça o fundo do tecido. Então eu vou costurar as laterais dela. Agora aqui, a manga, que eu estava mostrando antes. Eu peguei o babado para fazer a manga e como eu não tinha um pedaço para fazer uma manga inteira, não tinha sobra de tecido para fazer uma manga inteira, eu fiz uma manga com recorte no meio. Para que as duas ficassem iguais, eu peguei um pedacinho dessa manga para dar a impressão de que ela é cortada também, naquele babado do vestido anterior. Então é só aí costurar, né, o outro pedaço das metades e fazer uma costurinha nesse babado que já estava pronto.
Já passei as costuras, agora eu vou passar. Já fechei o ombro e a lateral do forro e aquelas tirinhas para amarração. A outra manga, né? Nessa outra manga eu já fiz a barra também, que eu dobrei uma vez e costurei. Agora eu vou abrir todas as costuras. Do ombro, da lateral. É muito importante tu abrir as costuras se tu vai costurar com forro. Porque se não for costurar com forro, tu vai passar no over, né? Então não vai precisar. Agora vamos unir decote da parte externa com o decote do forro. Primeira coisa que eu alfineto são os ombros, porque aí fica mais fácil distribuir o tecido no decote da frente e no decote das costas. Agora é só alfinetar tudo e ir distribuindo certinho. Lembram que eu falei que eu cortei errado? Então, nessa parte do vídeo vocês conseguem ver que tem uma sobra ali de tecido no decote V. Então foi isso que eu cortei errado, depois eu vou cortar aquele pedaço fora. Bom, eu fiz essa costura e depois eu fiz um pesponto pegando as sobras de tecido, né, das margens de costura e o forro. Agora vamos fazer a barra. É só dobrar, passei o over em tudo, né, dobrar uma vez e passar uma costura. Por enquanto eu só alfinetei, porque eu queria ter uma noção de quanto espaço ia sobrar para ficar a tira para amarração. Bom, assim é a tira. Agora eu vou mostrar para vocês como colocar essa tira. A primeira coisa que tu vai fazer é virar pro lado do avesso a tua peça. Como vocês podem ver, tem a parte do externo e a parte do forro. Tu vai colocar entre os dois, encontrando frente do externo, frente do forro. Agora eu tirei a partezinha que sobrou, né? Agora eu vou encontrar frente do externo, frente do forro com a tira, com a parte aberta da tira, não com a parte que eu dobrei, para que todo o acabamento fique limpo por dentro. Agora é só alfinetar. Tu pode tanto passar uma costura e passar um overlock, quanto só passar uma costura. Pronto, passa uma costura aqui em 1 centímetro e deu. Pronto, agora já com a amarração costurada, eu já costurei a barra também e já passei. Como vocês viram, tem um lado que ele ficou com uma sobrinha um pouquinho maior, mas deu tudo tranquilo nas costas. E a barra, ela ficou um pouquinho abaixo. Agora, o que eu fiz? Eu passei uma costurinha na cava para unir o forro e o externo, para que ficasse muito mais simples colocar minha manga. Para colocar a manga, como é que faz? Coloca a peça do lado do avesso, a manga do lado correto, aí tu encaixa a costura da lateral da manga com a costura lateral do corpo. Então, tu encaixa essas duas costuras e como eu tenho uma costura superior no meio, né, eu encaixo essa costura também no ombro. Coloco um alfinete e depois é só distribuir o tecido pelo espaço que sobrou. A minha outra manga já está alfinetada, então as duas mangas alfinetadas, agora é só passar uma costura. Então, ficou assim com as mangas costuradas e as costas ficaram assim. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, até a próxima!